Paz e vida da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste dia trazer uma mensagem da Palavra de Deus. Como temos vivido dias tão difíceis, dias nos quais o Brasil passou dos 75 mil mortos, dias nos quais a perspectiva para os Estados Unidos, se medidas mais duras não forem adotadas, é que é possível que os Estados Unidos da América chegue até o final do ano com aproximadamente 200 mil mortos. E olhando para tudo isto, com certeza não sairá tão fácil das nossas mentes a lembrança daquelas filas de caixões levados por caminhões do exército, por caminhões de câmaras frigoríficas, mostrando uma total situação de desespero e angústia de tantas famílias enlutadas. Olhando para este contexto da morte e pensando no que às vezes a nossa população e sociedade é levada a dizer e expressar com respeito à morte. Eu não sei se você já parou para pensar quando às vezes as próprias pessoas dizem: olha, só não existe solução para a morte. Só não existe solução para a morte. Eu gostaria de dizer, baseado na palavra de Deus, na Bíblia, que existe solução para a morte. E não é de nenhuma vacina encontrada pelo ser humano. Esta solução vem do alto. Esta solução vem do trono, da glória e da graça de Deus. Eu quero ler para você o texto que está em João, o Evangelho de João, capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11. O Senhor Jesus Cristo disse a uma família enlutada, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Jesus então falava com duas irmãs. Falava com Marta e falava então com Maria. E olhando para essas duas irmãs e olhando especificamente aqui para Marta, como a palavra de Deus nos fala, é que diante da morte do irmão delas, Lázaro, que era muito querido por Jesus, era uma família de irmãos solteiros, possivelmente, irmãos muito queridos. E Jesus muitas vezes se hospedou na casa deles, na cidade de Betânia. E então Jesus foi chamado, porque a notícia era que de fato Lázaro havia morrido. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que ele tinha morrido e tinha sido colocado no sepulcro. E então Jesus fala, ele diz a Marta, na presença de outras pessoas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, ainda que morra. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Há duas verdades muito profundas ditas aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Como ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E é desta forma que nós temos que enfrentar, de fato, a morte. É crendo no Senhor Jesus Cristo como sendo Ele a nossa ressurreição e Ele a nossa esperança concreta e firme de vida. Jesus vai nos dizer então duas verdades muito profundas. Primeiro, ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Até porque ele prometeu vir uma segunda vez para buscar a sua igreja. E como diz Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, nem todos, de fato, passaremos pela morte, mas transformados seremos todos. Todos nós seremos transformados. Então Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, ainda que venha a morrer, vai viver. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas Jesus não para aqui. Jesus continua: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente.
É interessante porque Jesus fala aqui de uma segunda morte, uma morte eterna, que é passar pela primeira morte, morrer fisicamente e partir para a eternidade, para uma morte eterna, para estar eternamente separado de Deus. E olhe bem como Jesus diz, a única forma, a única vacina, se podemos falar assim, para não passarmos pela segunda morte, que é a pior de todas, é de estarmos eternamente separados de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como a Bíblia nos coloca, de estarmos no inferno, sofrendo. A única forma é crermos no Senhor Jesus Cristo. A única saída é crermos no Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como ele disse, ainda que morra, viverá. Ainda que passe pela morte física, vai voltar a viver. Mas mais ainda, quem crê no Senhor Jesus, não só, ainda que morra, viverá. Mas Jesus diz, quem crê em mim, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não vai passar pela morte eterna, de estar na eternidade, separado para todo sempre, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus então pergunta ali a Marta, crês isto? Pergunta se ela acreditava de fato nisto. Jesus sai dali para ir até o sepulcro onde estava Lázaro e para, de fato, surpreender os judeus que estavam ao seu redor, que não o conheciam totalmente, mas já ouviam falar dos seus milagres. Eles chegaram a questionar diante de Jesus, chorando diante do túmulo de Lázaro, do sepulcro de Lázaro. Eles chegaram a questionar e a perguntar, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Ou seja, eles reconheciam que Jesus tinha algum poder, mas não todo o poder. E o que Jesus disse estava agora para se revelar nas suas mínimas letras. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus então comove-se diante deste questionamento dos judeus. Jesus então, diz a Bíblia, ele chorou. E olha que ele sabia o que ele ia fazer. E ele então se dirige até o sepulcro de Lázaro. Manda que os homens tirem a pedra que estava fechando o sepulcro. Isso os homens podiam fazer. E Jesus faz aquilo que os homens não podiam fazer. Jesus dá a ordem a Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ressuscita. Jesus restaura a vida a Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A pergunta para o meu e para o seu coração é, nós cremos nisto? Será que nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida? Será que nós cremos que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá? Será que nós cremos que todo aquele que vive e crê no Senhor Jesus não morrerá eternamente, que poderá até passar pela morte física, mas não passará pela morte eterna? Quantas pessoas que faleceram neste contexto de pandemia? Quantas pessoas cristãs que depositaram a sua fé no Senhor Jesus e já estão provando de que elas morreram fisicamente, mas elas já estão desfrutando da vida eterna. Elas não morreram eternamente. A fé foi posta no Senhor Jesus Cristo. Salvos pela graça do Senhor. Que maravilha, que bênção crer no Senhor Jesus. Quero convidar você hoje a crer em Jesus. Creia nele. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê nele, em Jesus, não morrerá eternamente. Seja esta a nossa certeza. Que isso não nos faça sermos irresponsáveis, descuidados. Não, não. Use máscara, use. Lave bem as mãos. Use álcool gel. Use álcool 70. Lave as mãos com água e sabão. Sim, tome todos os cuidados recomendados. Isso significa crer na responsabilidade humana. Nós somos responsáveis diante de Deus e diante dos homens. Mas também creia na soberania de Deus, na soberania do Senhor Jesus.
Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, mais do que morte. Não, nós não queremos sucumbir a nossa fé e o nosso coração às estatísticas da morte. Não, nós queremos crer nas estatísticas da vida. Quantos e quantos estão sendo recuperados? E mais do que isso, o mais importante, quantos e quantos estão depositando a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Jesus perguntou a Marta: crês isto, Marta? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Devemos assim crer. Deus abençoe a todos nós.